Então, consegui. Então, pessoal, boa noite. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer a presença dos ilustres. Agora chegou uma ilustre maior aí, que é a nossa professora, né? Então, vamos tomar cuidado agora nas palavras. Tudo aquelas besteiras que a gente tinha planejado de falar, a gente já não fala, porque a professora chegou na sala e a gente toca o assunto, né? Então, vamos começar, já que a professora chegou, vamos pedir para ela fazer a sua apresentação. Apresenta aí, professora. Depois eu me apresento, Estelate, depois eu peço uma entre apresentação vocês. para os meninos. Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, acho que todo mundo aqui me conhece. Eu sou a Suzana. Eu sou formada em matemática, só para deixar claro para vocês. Eu fiz licenciatura já há muitos anos. Existe a diferença entre bacharelado e licenciatura, por isso estou deixando bem claro. Eu fiz a licenciatura, como vocês estão fazendo. Tenho mestrado na área de engenharia de produção, na área de logística, e trabalho com educação já há muitos anos, né? Eu segui bem a linha de professora, como eu fiz licenciatura, eu fui para o lado da educação e fiz mestrado para poder trabalhar na educação superior. Entendi. E toma formal, né? Porque se ela trabalha tanto tempo com cara de novinha assim, deve tomar formal também. E cedo, professora. Eu tenho quase 25 anos já de professorado, tá viu? Bem, então, eu vou me apresentar rapidinho também. Eu sou o professor Claudemir Stellati. A professora Suzana, ela assumiu um cargo dentro da Unital, de coordenadora pedagógica. Ela é chefe de todos nós. E daí eu fui lá tampar esse buraco aí, mas não com a maestria que eu já percebi ao longo de todos os encontros com os alunos, elogios e mais elogios, que eu estou bem abaixo do patamar de qualidade. Mas ela chamou, então vamos fazer o serviço, né? Eu fui aluno da Unital, eu entrei em 87, eu fiz física na Unital. Daí depois a minha graduação em física, licenciatura, o mestrado em física e o doutorado também em física, né? E eu entrei em 87 na Unital e depois eu voltei em 96 como professor do departamento de mecânica e até lá, de lá para cá, estou na ativa aqui, né? E queria agradecer a presença do Beto e do José Vitor, né, por ter se dedicado esse tempinho para a gente. Eu queria que vocês fizessem a apresentaçãozinha de vocês, o que vocês gostariam de falar que estão fazendo, o que não estão fazendo, mas falar aí para a gente começar a batalhar. Começa pelo mais novo aí, vamos ver quem que é. Quem que é o mais novinho, o Beto ou o José Vitor? Então começa pela Suzana, né? A gente já começou. Deve ser o José, com certeza. Não sei, Gil. Eu tenho minha fase de formal. Eu estou com 31, vamos ver então. Nossa, não parece. Eu estou com 39. Nossa! Então começa por mim. Então começamos. Eu ganhei. Nossa, eu acho que essa não é uma batalha muito legal de ganhar, não, viu? Eu também não gostei dessa batalha, não, hein? Legal. Então, bom, começa ali aí. aparece. Meu nome é José Victor, eu fiz matemática também, licenciatura. Me formei pela Unital no ano passado, né? Tive o grande prazer de ter a Suzana como minha orientadora, nossa mestra. Então é mais um que elogia, tá vendo? Tô falando. Olha, elogio, mas durante a fase de TCC... Ele sofreu. Obrigado. Eu sofri um pouquinho, mas que aluno não sofre no TCC, né? Desde sempre, desde os tempos mais primórdios, sempre foi assim. O TCC é a fase que sempre deixa a gente arrancando os cabelos, mas a compensação vem depois, né? Quando a gente apresenta e é aprovado, a gente vê os retornos da banca, é uma coisa incrível. E acho que assim, é isso daí. Eu sou um jovem professor de 31 aninhos, mas eu já dou aula há bastante tempo. Bastante tempo. Legal. E vim pela Unital.
Comecei. Por que eu acabei escolhendo a Unital nesse momento da minha vida? Tenho familiares que se formaram na Unital. Meu irmão é engenheiro em telecomunicações, formado pela Unital. E eu tive como que seria bem a palavra? A conveniência, né, de morar na cidade em que a gente tem uma universidade tão reconhecida, né, quanto a Unital, que é a nível Brasil, né? Em inúmeros cursos, a Unital sempre foi muito bem reconhecida. E aí tive essa grande oportunidade, né? Já de ter nascido na cidade e poder aproveitar isso. Então, esse acho que é um dos principais motivos de eu ter escolhido a Unital. Legal. Agora, Beto se apresenta. Apresentar. Bom, eu não tenho... Quem é Beto? Sou eu mesmo aqui. Olha só, eu estava morando fora, né? Morei no Rio de Janeiro um tempo. Aí eu voltei para cá, para Taubaté, reorganizei minha vida e decidi fazer o curso aqui na Universidade de Taubaté, tá certo? E foi uma oportunidade que surgiu. Estava reorganizando minha vida, um monte de coisa, parte pessoal, parte profissional e tudo mais, né? Não sou igual o José, que já dá aula há bastante tempo, né? Dependendo das suas proporções, eu dou aula para outras pessoas com outros assuntos, né? Mas são aulas voltadas para outras finalidades, né? A aula específica para a parte de exatas, eu estou aprendendo aqui esse ano e eu estou muito empolgado. Até agora está sendo muito proveitoso para mim, né? Então, a Unital é conhecida já da casa, né? Minha esposa é formada em pedagogia, né? Pela Unital, entendeu? E foi fácil a assimilação. E para a Unital foi uma escolha simples para mim. Você tem tudo, Beto, para tornar uma pessoa muito importante. Você já entrou numa escola boa e já entrou no momento ímpar da humanidade, né? Entrei na pandemia. Então, essas o coisas... Claudemir sendo seu coordenador. Tá Oi? vendo? Oi, professor. O Estelati como coordenador, olha só. É verdade. Esqueci de falar, né? Mas legal. Então, pessoal, vou explicar a dinâmica que a gente vai adotar aqui. Então, eu vou fazer uma pergunta para o Beto, depois eu faço uma para o José Vitor e eu vou pipocando assim, tá? Nós temos 50 minutos de trabalhos, mas eu acho que a gente já gastou um esperando, porque eu achava que ia aparecer um sinal, pode começar, sabe? Igual o discurso do rei, aquela lâmpada vermelha acendendo, ele falava, mas não aconteceu. Então, é isso, né? Mas, de novo, agradeço os dois presentes, agradeço a presença da chefa, porque está acontecendo isso na Unital toda, e a chefa foi procurar a gente para sentar junto com a gente. Obrigado, professora. Tá bom? Então, vamos lá. Vou começar pelo Beto. Beto, quando você percebeu que queria fazer esse curso? Eu tive vontade de fazer esse curso há muito tempo, né? Eu sempre foi uma curiosidade minha e sempre quis também me aprofundar nessa área, né? Só que o problema é que estava com a vida muito corrida e as minhas escolhas do passado, elas não me permitiram tempo suficiente para poder encaixar essa vontade que eu sempre tive, né? Mas o bom foi que essa chama não se apagou, né? Então eu resolvi aproveitar que ainda tinha um restinho daquela chama ali, né? Querendo aprender essas coisas, eu resolvi aproveitar e fazer nessa época que foi uma época propícia para minha vida, assim. Então, na verdade, eu nunca deixei de gostar, sempre quis aprender um pouco mais sobre essas coisas, me aprofundar sobre esses assuntos, né? Que para mim não são assim um sofrimento, né? Como para muitas pessoas são, mas para mim é bastante agradável. Gosto de ler sobre essas coisas, curiosidades, tudo mais, alguns artigos por fora também, né?
Então, é isso aí. Não foi repentino, né? Era algo que eu já estava alimentando há algum tempo e agora surgiu uma oportunidade boa para mim. Então, eu resolvi enfrentar e tocar ficha. Legal. Agradeço você ter escolhido a Unital, viu, Beto? A gente está muito feliz de você estar aqui com a gente. Tá? Obrigado. Agora o Vitor. Vitor, por que você escolheu esse curso? Aí eu poderia pensar em vou procurar um ponto de origem, e eu acho que se eu for nisso daí, eu volto lá nos meus 6 anos de idade, que foi quando eu comecei a aprender a jogar xadrez. E assim, eu não sabia naquele momento que tinha uma relação muito forte entre o xadrez, a lógica e a estratégia que a gente estava conversando antes, mas o lado de exatas e a matemática especificamente veio depois, já quando eu estava no ensino médio, mais ou menos, especificamente a licenciatura, porque no meu primeiro ano do ensino médio, eu tinha acho que 14 anos, eu comecei a dar aula para minha turma. A turma estava tendo dificuldades e eu estava levando bem, com uma certa tranquilidade. Todas as disciplinas de exatas, eu sempre tive uma tranquilidade com isso, eu sempre gostei dessa área exatoide, né? E aí eu comecei a dar aula para minha turma, de reforço para eles, o pessoal que tinha dificuldade me procurava, sempre antes das provas, né? Naquele desespero, mas eu acho que foi nesse momento aí que acendeu a chama da profissão professor. E dali para frente sempre foi muito certo que eu ia para a área de exatas, com certeza, e aí a matemática apareceu por culpa do meu irmão, que também se formou em matemática, mas ele se formou em outra cidade, ele foi para Campinas. Aí eu fui influenciado na matemática. Entendi. Legal. É que a gente sempre apoia em experiências anteriores, né, para tomar algumas decisões, para evitar muitos erros, né? E a gente acaba mesmo se espelhando no parente, no irmão, no pai, né? No tio. Legal. E a decisão é essa mesmo. Tem que ter um curso superior, né, professora? Porque o mundo exige isso e agora cada vez mais, né? Vamos lá. Beto, por que a Unital? Então, a Unital, para mim, eu procurei uma universidade que era bem conceituada no curso que eu queria cursar, né? Dei uma pesquisada aqui eu tenho a sorte de estar rodeado, né? Graças a Deus, por bons profissionais, né? Então, tinha aqui no meu serviço, né? Onde eu trabalho, uma pessoa formada, né? Aí em física, aí na Unital, e eu peguei as orientações. Ele me indicou 3 opções, né? E realmente uma das melhores opções que tinha era realmente aqui, né? Devido à proximidade, devido à conceituação, né? Devido à qualidade dos professores. Então eu resolvi vir para a Unital sem medo de errar, né? Então essa aí foi a minha decisão e eu acredito até agora que está certo. Eu não vou mudar de ideia, não. É verdade. É uma instituição que, não vou dar nomes, mas outras instituições, ela contrata mestres e doutores só para passar pelo conselho. Passou pelo conselho estadual, ela põe todo mundo para fora. Isso não acontece aqui dentro da Unital, né, professor? A gente tem um plano de carreira, obedece a esse plano de carreira Que bom. e a gente trabalha para isso. Mais uma vez, fico feliz de ter escolhido a gente. E agora o José Vitor. José Vitor, por que a Unital? Então, é mais ou menos aquilo que eu já tinha meio que jogado no ar. Foi uma grande conveniência o fato de eu ser da cidade de Taubaté, eu sou nascido em Taubaté, eu tenho a influência de um outro irmão que se formou aqui na Unital, meu pai também se formou na Unital, mas ele se formou em Direito, né? Bacharel em Direito, e eu já via, né, a boa colocação da Unital, né, nos mercados e pontuações e tudo mais, desde sempre.
Meu pai falava que a Unital era uma das mais fortes na época dele, e a gente vê ainda sendo até hoje. Além dessa família mais próxima, também uma prima que se formou em fisioterapia e ela é altamente reconhecida no Brasil, colocou, não só por ela, pelo fato de ser da Unital. Aqui você tem inúmeros cursos e é uma das coisas mais interessantes, que não é curso específico de uma área, você vai ver em todas as áreas isso. Então, junta a fome com a vontade de comer, né? Então, uma faculdade, uma universidade de alto renome e eu morando nessa cidade. Tem alguma outra possibilidade para pensar? Não teve. Não tinha mais o que fazer, era a chance. Aqui em Taubaté a gente tem uma concorrência ali, tentativa, né? Que entre as duas, você faz uma pesquisa rápida, eu fui para a Unital. E a minha pesquisa rápida é só perguntar para a família. É verdade. Já foi o suficiente. Quando eu fiz a minha graduação também, em momento nenhum eu senti qualquer tipo de preconceito com relação ao meu diploma. Quando eu fui procurar um mestrado para fazer, quando eu fui procurar um doutorado, esse preconceito, se existiu para a pessoa, mas não para o meu diploma, entendeu? Então é isso mesmo. Legal. O Beto, quais eram as suas expectativas antes de entrar na faculdade? As minhas... então, eu não tinha, vamos dizer assim, uma expectativa específica, né? Eu tinha... era mais curiosidade também, né? Eu tinha bastante curiosidade de ingressar nessa área, porque eu admirava bastante, né, os profissionais dessa área, né? Eu achava muito bonito o profissional que trabalha na área de exatas, o profissional que tenha essa mente sensível para poder assimilar, aprender esses assuntos, né? Eu achava muito bonito e valorizo bastante até hoje, né? Eu tenho na minha cabeça que para o mundo, para a natureza, as pessoas dessa área são as que fazem bastante diferença, né? Então, assim, isso é pessoal, né? Então, a minha expectativa é conhecer um pouco mais, né, sobre os fenômenos, o que acontece no dia a dia, me aprofundar mais na ciência em si, né? E eu gosto de bastante coisa, eu gosto de matemática bastante, gosto de física bastante, né? Então, eu acho que a minha expectativa é que eu consiga, né, vamos dizer assim, obter esse conhecimento que eu estou buscando e eu vou ficar bastante feliz, né, se a Unital conseguir me proporcionar bastante informações, né, acerca desses assuntos aí. Eu ainda estou em início de curso, né, então com certeza tem bastante coisa que vai vir aí. Você desligou o som, Estelade. O Estelar está sem som, mas eu vou aproveitar e falar, Beto, Eu pode bati se preparar. o meu mouse ali. O José Vitor, o que você faz hoje e o que fez até chegar nessa atuação? Hoje, É o Vitor. agora, Desculpa. Eu vou até só encostar para aqui, porque a história dele é longa. a Suzana sabe, nossa. Mas só para completar, Beto, pode sentar e se preparar que tem bastante conteúdo aí, cara. Você vai aprender bastante coisa e bastante coisa legal. O que eu fiz, né? O que eu faço hoje, sou professor, sala de aula. Tá? A gente já está voltando para aquele momento híbrido, que é uma coisa completamente nova, e eu ainda estou tentando me virar nos 30, né? Como que eu dou atenção para uma turma que tem uma parte presencial, uma parte que está online e tal, né? Tá uma dança. Né? O que eu faço hoje? Eu estou estudando que nem um doido para tentar entender como que eu vou conseguir dar o máximo de atenção para essas duas turmas diferentes. Tá? E, nossa, o que fez eu chegar até aqui? Vamos pular a parte da pandemia, né? Que se não fosse ela, não tinha o ensino híbrido. Mas já tive dentro da sala de aula. E antes disso,
né? Eu tive um momento de plantonista. Eu era um cara do plantão de dúvidas nos cursinhos pré-vestibulares. Você tinha lá uma sala de estudos grande e os alunos iam lá no contraturno estudar, e se tivesse alguma dúvida, tinha lá um estudante preparado para tirar as dúvidas. Eu acho que esse foi o momento mais doido da minha vida, porque você imaginar, vai chegar uma dúvida de matemática sobre o assunto de logaritmo. Tá, tudo bem, você está preparado para isso, mas de repente vem um aluno que está tirando o atraso da matéria e ele chega com uma coisa sobre matrizes. Então você tem que estar com tudo na cabeça, na ponta da língua. Então, foi um momento que, assim, eu acho que esse foi um momento que eu tive um grau de aprendizado do ponto de vista de conteúdo. Ali eu me aprofundei ao ponto de realmente lembrar de muita coisa muito rápido e tentar fazer as relações. Isso daí, eu não seria ninguém se não fosse essa época. E depois fui assumindo, né? Sala de aula, da sala de aula, peguei coordenação de curso, do cursinho pré-vestibular, e aí deu uma reviravolta, saí desse cursinho e fui trabalhar em editora. Eu fui publicado, já trabalhei na parte de edição digital daqueles objetos de educação digital, os LOs, como a gente chamava na época, porque era uma editora inglesa também, então era tudo em inglês as coisas. E aí, depois disso, me mudei de cidade e voltei para a sala de aula, que sempre foi o meu negócio, né? Eu sempre gostei de estar na sala de aula e eu sou o cara que eu sempre tenho a sensação de que tudo que eu aprendi, eu não aprendi para mim. Eu tenho que dar um jeito de passar para frente, senão eu aprendi à toa. Então, hoje eu estou na sala de aula, por quê? Porque o meu prazer é ser o professor, é ensinar tudo que eu aprendi. O Estelate, de novo, a gente esqueceu do som. Eu bati o dedo aqui. Agora o Beto. Beto, dessas expectativas, qual se concretizou e o que te surpreendeu? Então, como eu havia dito anteriormente, eu não tinha tantas expectativas assim, né? Eu queria fazer isso já há bastante tempo, não tinha assim algo específico que eu esperava, sabe? Mas algo que me surpreendeu, que eu já esperava que fosse de qualidade, mas foi até acima das expectativas que eu tinha. Porque quando nós fizemos aquelas primeiras reuniões do curso, no início do ano, eu tive contato com a equipe, né? E foi bastante proveitoso para mim, isso me deu bastante segurança, me deu bastante tranquilidade. E até fiquei bastante feliz, sendo bem sincero para o senhor, porque a expectativa que eu tinha de uma equipe boa, e realmente, quando eu vi os profissionais que estavam trabalhando comigo, né, para não ficar de fora também, tem que citar a professora Suzana, né, professor Estela. A professora Suzana, o senhor e a Amanda, né, e aquele outro professor que tem um currículo de 30 minutos, tá? Foi bastante interessante, né? Eu achei muito legal, e isso me deu bastante tranquilidade e convicção, sabe? Então, uma das minhas expectativas era essa, e realmente se concretizou. Eu gostei bastante da equipe que eu tenho disponível para eu, né, ficar mandando um monte de perguntinhas para vocês, mas eu estou bastante feliz quanto a isso, né? Eu não tenho muita coisa que eu fiz ainda por aqui, né? Mas posso dizer que essa minha expectativa foi bastante satisfeita e com sobras, né? É isso. Legal, legal. O Zé Vitor, qual experiência vivida ou conteúdo aprendido na faculdade você levou para a vida profissional? Olha, eu vou pensar primeiro numa experiência muito boa, que é ter a disponibilidade de todos esses professores. A Suzana sabe o quanto eu atormentei ela, não só, né, sobre conteúdos e dúvidas. Teve
momentos ali que eu falei, Suzana, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma corda para a vida. E ela estava ali. Então, assim, E a Suzana mandava mensagem cobrando, falando, cadê você? Cadê? Manda as coisas, né? O prazo, a gente tem prazo. Mas conteúdos aprendidos na universidade, assim, como do meu histórico e essa coisa, eu sempre tive uma aptidão, talvez, ou uma paixão pelo lado das exatas e da calculeira e da lógica. As disciplinas que eu tive dentro da parte pedagógica, em especial até psicologia, né, que a gente tem um abraço ali, né, com essa psicologia, essa parte pedagógica dentro da educação, a gente foge só das exatas. Foi muita coisa, novidade muito interessante para mim, muita coisa que eu não só apliquei para a sala de aula, como eu apliquei para mim mesmo. Ali, várias coisas dessa daí me deram um crescimento pessoal, não só profissional. Então, acho que isso daí é uma das coisas que eu mais carrego. Stellati, seu dedinho tá muito gordinho aí. É que eu fiz uma configuração no mouse para quando ele chegar perto do ícone, ele desligar o ícone, e eu estou pondo ele perto do fone e ele está desligando. Eu vou tirar. Ô, Beto, você chegou já a fazer alguns projetos dentro da universidade? Não, já teve tempo ainda? Já teve tempo? Não, eu não tive tempo de fazer muita coisa. Eu estou no início do curso, mas já deu bastante tempo para fazer bastante perguntas para a professora Suzana. Bastante. Mas, assim, mas eu não fiz muita coisa assim em termos de projetos, né? Não chefei mais nenhum projeto, nem tive iniciativa de fazer alguns outros projetos. Né? Participei de bastante atividades extracurriculares, né? Mas eu não sei se isso é considerado projeto. Eu acredito que não. A professora Suzana anda defendendo uma bandeira dentro da universidade. TCC tem que virar artigo. Então, você já tem um projeto aí, ó. Ela está angariando soldados para essa proposta, né, professora? Com certeza, eu acho que assim, tudo faz parte, né? Que o Beto falou, ele já participou de um monte de lives, já participou de um monte de encontros, acho que tudo isso faz parte da universidade. E o José Victor, com certeza, o TCC dele tem que virar um artigo, tá? Isso ele já sabe, ele já está sendo cobrado faz tempo. Que é o que ele colocou, na realidade, a universidade é tudo, essas disciplinas de psicologia, de matemática, de física, tudo junto, ele vai moldar o professor José Victor, o professor Beto, né? Então, elas estão ali por algum motivo, né? Elas não estão ali de enfeite, que a gente fala. Elas ajudam a vocês se tornarem melhores professores, melhores profissionais. Essas oficinas foram bem pensadas para gerar esse perfil, né, professora? Um estudo maçante que a professora fez para gerar o projeto pedagógico, já pensando no profissional que ela queria do mercado. Legal. Agora eu vou para o José Victor. José Victor, deixa eu achar a sua pergunta aqui. O que o José Victor, profissional, diria para o Beto, estudante, com relação a tudo que você fez aqui na universidade? Desculpa, eu tive que sair. Difícil, né? Quer que eu repita a pergunta para o Beto ouvir, Beto? Okay. É o seguinte, eu estou perguntando para o Vitor, na verdade, o Vitor ficou com problema. O que o Vitor, profissional, diria para o Beto, estudante? Opa. Com relação à Vou te falar, à faculdade. Não fiquei com problema nenhum. É o conselho que vem, assim, instantaneamente. Até perdão do termo, porque vem na hora na cabeça. Suga seus professores. Absorve todo o conhecimento possível. Não só sobre conteúdo. Pergunta de vida para eles. Sim. De tudo que você puder perguntar e eles estiverem disponíveis ali, até a hora que você olhar para a cara deles, eles vão olhar para você e falar, cara, chega.
Não dá mais para responder. Isso é o tipo de coisa que você não pergunta. Até chegar nesse ponto, pergunta tudo. Absorve o máximo possível, porque cara, teve uma hora que você falou, aquele professor que tem 30 minutos de currículo, eu fiquei pensando, qual? Porque não é um. Não é um. Não são dois. Tá? Você vai ter mais contato com outras pessoas incríveis aí, que às vezes no começo pode nem parecer que tá tão aberto assim, você vai ter um certo medo, né? Bom, são seus professores, né? Existe um patamar de hierarquia. Não existe nada disso. Tá? Vai e pergunta, cara. Esse daí eu acho que é o maior conselho que eu, como profissional hoje, dou para uma pessoa que está estudando. Tá? Não só na faculdade. Em qualquer grau de instituição de ensino que você tivesse, desde o ensino básico, é que você conversar com uma criança no ensino básico é mais complicado. Você falar, pergunta tudo o que você precisar perguntar. Né? É o que a gente fala, né? Não existe dúvida boba. Pergunta, pergunta sobre tudo e sobre tudo que você puder. É verdade. Obrigado. Eu acho que desse mal a gente não... A gente, que eu falo, aluno, professor Unital, temos, né? Esse colar de pedra, que é a vaidade, né, professor? A gente evita esse colar, né? A gente sabe que tem cara que gosta de carregar esses colares, mas a gente acho que já percebemos que isso não leva a nada, né, professor? Bem, vamos lá, então. Muito bom. Beto, quais seus sonhos como profissional? Não, vai falar que ele vai trabalhar na área bancária, ó. Porque, eu li uma reportagem, está fazendo uns 2 dias, que profissional matemático e físico, os bancos estão carregando para trabalhar. Ele quer o seu conhecimento e treinamento, ele te dá lá. Depois ele solta você para fazer essas pesquisas. Então, é por isso que eu estou perguntando, entendeu? Então, eu queria, no futuro, trabalhar com a parte de concurso. É mesmo? Então, eu tenho experiência, apesar de não ser professor nem nada, né? Mas eu tive muita vontade de ajudar os que me são próximos, né? Então, várias pessoas mais jovens que eu tive contato, eu consegui ajudar a passar alguns concursos, mas era a parte de física e matemática básica, né, que eu ajudava, sabe? Não é nível professor tipo José Vitor, né? Mas era nível simples, né? Eu conseguia ajudar. E hoje, no país, eu acredito que seja uma boa área, bastante interessante para poder entrar, né? Então, eu acredito que no futuro eu gostaria, sim, de trabalhar com alguns concursos de vários níveis diferentes, até os níveis mais altos, né? Se possível, claro, para poder trabalhar com a parte de provas. É isso. Nossa, legal, né? É diferente essa proposta, né? Primeira vez que eu ouço isso, né? Deve ser mais um Carlos de Gênio, né? Vai montar mais um objetivo na vida aí, Ou né? então só eu estou errado, professor. Bem, o primeiro que eu ouvi falar, não, porque o cara está muito bem, né? O dono do objetivo. Ele tinha essa visão também. Legal. Muito bom. Vamos lá para o Zé Vitor, então. Zé Vitor, uma memória inesquecível dos tempos de faculdade. Vai falar para a senhora que ele mandava mensagem meia-noite perguntando as coisas para a senhora. E ela respondia. Não, isso eu nunca fiz. Eu nunca mandei mensagem depois das 10 horas da noite, a não ser se a gente já estivesse conversando de antes. 9h30 da noite a gente começou a conversar e foi até 11 horas. Aconteceu. Isso é uma das coisas de fato inesquecíveis, mas eu, antes de a pandemia e até mesmo antes de mudar para o ensino à distância, eu tive um certo período que eu consegui pegar no presencial.
Acho que esse é um dos momentos mais legais, porque eu tive contato com outros colegas ali, e essa parte de socialização, né, é um negócio incrível. Eu mantenho contato com vários, mesmo tendo saído do presencial e ido para o ensino à distância, mantenho contato com vários. Um deles, a gente começou um projeto de um podcast falando sobre a parte de exatas em filmes e coisas assim. A gente tenta trazer a loucura exatoide para as coisas que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Isso daí foi um negócio que ele propôs e a gente começou a fazer. Junto com esse mesmo colega também, a gente começou a tentar fazer um canal no YouTube de dúvidas e responder e ensinar algumas coisas rápidas, né? Alguns, não gosto do termo, mas alguns truques, né? Que a gente tem dentro da matemática e da física, porque esse colega, ele seguiu na física. Acho que isso daí é uma das coisas excepcionais. E além das mensagens depois das 11 horas da noite, que a Suzana respondia, eu já falei disso daqui, mas é um momento que eu estava me sentindo perdido e eu fui conversar com ela ali, que eu estava precisando de uma pessoa que me desse um conselho para eu acordar, e isso daí eu acho que foi uma das coisas que mais me marcou durante a faculdade. Então, cabe aqui de novo um obrigado. Legal. E marca mesmo, né? Porque é um momento que a gente, de finalização, a gente está meio fragilizado, né? Quer terminar logo e as coisas parecem que não andam, e daí uma hora para outra a engrenagem roda, né? Mas tem que ter Eu a acho que, dedicação, né? Estelate, assim, até o que está acontecendo às vezes na nossa vida privada também, né? Nossa vida Verdade. pessoal, vamos colocar assim, às vezes interfere e a gente não sabe se quer seguir, não quer, e às vezes conversar com alguém da área, alguém que não é da família, alguém que é de fora, às vezes ajuda. Às vezes Verdade. calhou de eu estar ali naquele momento e a gente poder, né? O José Victor, tipo, é isso que eu quero mesmo, né? Então, mas acho que, na realidade, são fatores, né? E mais uma vez para reforçar, né, que precisa saber vocês como aluno que nós professores estamos aqui, né? Por mais que exista a distância, né? A gente está aqui para conversar também, né? É verdade. É isso mesmo. Vamos lá. Agora para o Beto. Beto, essa aqui é difícil, viu? Em 5 palavras, defina seu curso. 5? Em 5? Não. Não, se quiser por mais, pode. Então, é desafiador, né? Difícil, né, essa pergunta? Desafiador, interessante. A professora Sandra está contando, olha só que coisa. É matemática? Interessante, eu já falei? Já. Empolgante. É sinônimo, né? Não vale, mas é outra palavra. Legal. Oi. Divertido também. Deve ser um curso bastante divertido. Deu 5, né? E deve ser um curso bastante apaixonante também. Olha, 5 agora. Né? É isso aí, né? Aproveitando que o senhor falou, professor, está um pouco fora do contexto, mas sobre essa distância entre o professor e o aluno, eu acho bastante interessante, que é onde eu trabalho, né? Isso existe e é interessante, que é bastante salutar, né? A minha opinião pessoal é bastante salutar, e eu não consigo ver um professor meu no mesmo nível que eu, né? O meu professor vai ser sempre o meu professor, né? Tá no nível acima, né? E eu não acho isso ruim, eu acho isso muito bom. Para mim, pessoalmente, isso é muito bom, né? Então, assim, eu acho isso maravilhoso, na verdade, né? Também não exijo que outras pessoas pensem assim também, sabe? Mas isso é a minha opinião pessoal, sabe, professor? Sim. Mas E isso eu aí sempre é fui resultado de criado, pessoas com inteligência emocional alta, viu, Beto? Né, eu professora? Que sempre, enxerga essas coisas, né? eu sempre Se eu fui puder, criado assim, desde pequeno tive a ideia de que o professor é o que muda realmente os rumos da nação, né? Nada anda, né? Sem o É verdade. professor. Então, eu bastante respeitado. Sempre respeitei bastante o É. profissional. Não, é isso mesmo.
Você sabe que a única profissão no Japão em que o imperador ele faz referência e o professor não é obrigado a fazer, claro, o imperador é o professor. É o professor, né? É o professor. É. Né? Por isso que Mas uma eu nação acho que só eles vive devem no campo. saber disso, certamente, porque eles têm 6.000 anos, né? E Pois a é. gente ainda com 2021 anos, né? Pois é. Mas, o Beto, se eu Não, puder o Brasil, colocar, 500 anos, 600 anos, o 700 anos. Brasil é 500 anos, né? Até É. antes disso a gente estava na pré-história. É verdade. Sim. A gente não tinha escrita, a gente estava na pré-história. É verdade. Mas se eu puder colocar o Verdade. professor, a gente pode continuar mesmo, sim, enxergando ele como, entre aspas, tá, um nível acima, reconhecendo, né, toda a batalha que ele teve, todo o estudo que ele já Isso teve, que eu além quero da dizer. gente. Mas isso não significa que ele esteja inacessível, né? Sim. Eu acho que Sim, esse claro. daí que é o principal negócio que eu senti aqui na Unital. Sim, Você com vê que certeza. tem professores com currículos de 30 minutos, e o que torna Sim. incrível é que você tem acesso a eles, você consegue chamar eles e conversar. Sim. Entendeu? Eu acho que esse aí que é o negócio chave de tudo. É a acessibilidade que você tem. É Não, com verdade. certeza. Isso torna a instituição melhor ainda, né? Se Sim, está. é verdade. Essa relação é muito importante, eu acho que para qualquer instituição, né? Seja pública ou privada, essa relação de pessoas com inteligência emocional alta, que auto se respeita, o resultado é sempre bom, né? Quando eu era menor, sobre esse assunto ainda, eu fiz uma prova na 6ª série, que hoje em dia é 7º ano, né? No 7º ano, para poder entrar no 8º ano. Lá em Recife, que existia uma prova que era um concurso dos alunos. E para entrar, para estudar no Colégio Militar. Não sei se vocês conhecem essa instituição. Eu consegui ser aprovado nesse concurso. E lá dentro, os alunos levantam para o professor entrar na sala de aula. Então, em sinal de respeito a ele. Então, eu achei aquilo muito lindo, porque já é pessoal isso meu, né, de que o professor ele tem que ter essa posição, mas, ao mesmo tempo, eu concordo com o professor José Vitor, né, que ele é acessível, mas isso é muito lindo, o professor ser acessível e, ao mesmo tempo, ele estar numa posição em que está ensinando coisas que talvez você nunca mais vai ter na sua vida, né? É isso. Vou deixar o professor Estelar falar, senão eu vou ficar falando. Não, o Estelate está sem som de novo, mas até vinha o som do Estelate, deixa eu te falar, Beto, assim, eu estudei num colégio público estadual, também até o ensino médio, não era colégio militar, era o único colégio da cidade, que era uma cidade bem pequenininha, e nós também levantávamos quando os professores entravam em sala de aula, ou o professor, ou o diretor de escola, ou tivesse algum visitante, é uma questão de respeito, mas acho que isso não pode transformar numa distância, né? Não pode existir a distância entre o professor, como você falou, é o respeito, né? Sim, é verdade. Se eu já puder jogar uma referência aqui, é quando o professor é respeitado pelo simples respeito, né? Não é por medo, né? Ele é respeitado porque ele é amado nesse momento. O que é respeitado por medo, ele acaba sendo, gera-se uma revolução depois disso, né? Foi o Maquiavel que falou, é melhor ser amado do que ser temido. É verdade. Mas é difícil o professor de matemática, o pessoal não ter medo dele, viu, José? É verdade. O veneno está descendo, né? Faz parte. Agora é para o Vitor. É difícil também. Em 10 segundos, Vitor, defina a sua profissão. Definir é difícil em 10 segundos, mas é aquilo que eu falei, o professor é a transmissão. A minha profissão, professor, eu acho que seria uma coisa completamente redundante
tudo que eu estudei morrer comigo. Então, tudo que eu aprendi tem que ser passado para frente. Então, para mim, a profissão é isso, é a transmissão desse conhecimento. Tá? De todos os conhecimentos que eu obtive ao longo da minha vida, é passar para frente e multiplicar, né? Acho que é tanto a transmissão quanto a multiplicação. É verdade. É o princípio da evolução, né? As informações genéticas são transmitidas de um ser. Estou desligado de novo? Não, agora estou. Não, agora tá. Vocês ficaram tão quietinhos lá, estou desligado. Transmite, né? A informação genética vai transmitindo de um ser para o outro. É o processo evolutivo. E o conhecimento também não deixa de ser um processo evolutivo, né? É um paralelo que eu nunca tinha imaginado. Porque Newton, quando ele escreveu o Princípio, que tornou mundialmente conhecido, né? Naquela época, quando ele escreveu o Princípio, ele era como um astro de rock naquele tempo. Falava-se de Newton é isso, todo mundo, né, já conhecia o Newton. E uma vez ele foi perguntado sobre o trabalho, ele falou que ele só viu mais longe porque ele subiu nos ombros de gigantes. Quem eram os gigantes? Eram os gregos, né? Com aquelas informações que ele trazia. Demócrito falava de átomo 32 a.C., né? Olha só. Então, Newton falou, não, eu subi em cima de ombros de gigantes, que eram os gregos, né? De novo, processo evolutivo, né? Muito bem. Agora para o Beto. O que você recomenda, daria de conselho para quem sonha em fazer esse curso que você está fazendo? Então, apesar do pouco tempo na instituição, eu acredito que esses cursos, a pessoa tem que ter foco. Na minha visão, a pessoa tem que ter decisão, foco, porque não adianta, por exemplo, o José Vitor joga xadrez, né? Então, não adianta você querer jogar xadrez e não querer usar a dama, não querer usar o cavalo. Bom, você vai precisar ter decisão antes de vir fazer o curso, né? Então, na minha visão, para fazer o curso, precisaria ter foco. Então, o conselho que eu dou, apesar da pouquíssima experiência que eu tenho, né, seria foco, para que a pessoa realmente saiba, antes do curso, né, o que ela vai enfrentar e o propósito do curso, né, o objetivo. É isso. Delarte, foco no som aí. Tá bom. É que eu, quando fui fazer a tese de doutorado, aí me deram 2 propostas. Daí mandaram eu escolher. Daí eu perguntei, qual é aquela que menos usa computador? É essa. Então é essa que eu quero. Então, essas coisas de tecnologia, para mim, é complicado. Eu me perco facilmente. Não tenho essa destreza. Então, vamos lá. Pro Beto. O que você realizou e o que ainda você sonha em realizar? Ah, não, eu deixei o Beto falar? Não, né? Eu pulei a pergunta do Beto. Não, deixou o Beto falar assim. Você tem que falar agora para o José Victor. O Beto acabou de falar. Tá, não, mas se quiser eu falo de novo, mas Beto. eu não vou ter nada para responder nessa pergunta. Beto, o que você recomenda e daria de conselho para quem sonha em fazer esse curso? Isso. Acho que essa parte que estava desligada, meu áudio. Então, eu sugeriria foco, né? A pessoa ter foco para poder realmente ela conhecer o curso antes de vir, né?
para não ter essa grande estatística de desistências do curso, né? Que já existe, né? E realmente conseguir o que ela quer. Não entrar aqui com um desconhecimento completo, daí ela pode sofrer um pouquinho, né? É verdade. Você sabe que experiência, eu me expondo. Eu não sei se eu conseguiria fazer um curso EAD. Eu acho o curso mais difícil de ser feito para mim, porque eu acho que eu me disperso facilmente. E esse curso, ele exige mesmo uma dose de disciplina, uma dose de concentração muito além, porque você, por mais que você tenha o contato com o professor, mas você é meio que sozinho estudando, né? Não sei. Qual a sua visão, professor? Eu sou da visão que cabe ao nós, professores, o nosso papel trazer o aluno. Tá Porque é o que o vendo? Beto acabou de colocar, foco. É um curso, com certeza, é muito mais difícil fazer educação à distância, porque exatamente a gente dispersa, a gente tem que focar, a gente tem que saber o que a gente quer muito bem definido. E nesse caminho, às vezes pode acontecer o que o José Victor falou, a gente às vezes se perde, é difícil. É difícil manter o caminho. Se é difícil no presencial, na EAD, muito mais. Aí cabe a nós, então, Stellati, professores, ficar sempre ali. Vamos lá, cadê vocês? Fez tarefa? Fez isso? A gente está aqui. É trazer, ir mostrando o rumo para que eles não percam o foco, né? Eu vou dar um depoimento aqui que aconteceu comigo. No doutorado que eu estava fazendo, chegou uma época que o meu doutorado não rendia. Não rendia, eu não sabia o que fazer, não rendia. Aí, naquele ano, apareceu um pesquisador visitante no INPE, no ITA, e o meu orientador pediu para que eu fizesse algum trabalho com ele. E interessante que ele teve uma sacada, não sei se é me vendo, trabalhando numa disciplina, ele deu uma disciplina, eu fui fazer essa disciplina, ele teve uma visão diferente de mim. Ele, quando o meu orientador passou para ele, olha, vamos trabalhar com o Claudemir, ele me chamou numa reunião e falou, eu preciso fazer uma reunião de 3 minutos para resolver sua vida. Eu falei, opa, é essa que eu quero. Qual é a reunião? Ele falou assim, independente do que você conseguiu fazer na semana ou não fez na semana, toda segunda você vai encontrar comigo e vai falar o que você fez e o que você tentou de fazer. Depois disso, a tese só decolou. Sabe? Eu precisei daquele cara, parece que puxando, sabe? Então, cai nisso que a professora disse. O professor tem que estar mesmo lá, mexendo na feridinha. Legal, muito bom. Agora, a última perguntinha, que é para o Vitor. O que você... Não, peraí. Stellati, por favor, eu vou aproveitar esse momento e falar Pode de falar. novo. Obrigado, Suzana. Que para mim ela foi esse professor que fez isso. Então, tá vendo como ela sabe das coisas? Então, Vitor, o que você já realizou, o que você ainda sonha em realizar profissionalmente? olha, eu acho que eu já tive uma das... Bom, no meu caso, eu tive uma das minhas maiores realizações, que quando eu estava no ensino médio, eu acabei escolhendo ser professor também por influência de alguns professores que eu tive. Professores incríveis aqui de Taubaté. Quem é de Taubaté? Você, Claudemir, é de Taubaté? Eu sou. Nasci. Você já ouviu falar, então, o nome do professor Abílio, né? Abílio José Já. Cardoso. Sim. O cara era um deus da física nos ensinos médios e cursinhos e até mais, né? Ele foi o cara que negou o ITA. A maioria conhece essa história. Entendi. E eu tive o prazer de dividir uma sala de aula com ele. Isso daí, assim, foi uma grande realização. Então, assim, eu dividi uma sala de aula e lecionei junto com a minha inspiração.
Isso foi uma das coisas incríveis. Uma outra realização é um aluno chegar e agradecer porque ele passou no vestibular que ele queria. Isso é sensacional. É verdade. E coisas que eu ainda... E essa realização é muito legal porque ela acontece várias vezes. Então eu sempre tenho ela. Isso é ótimo. Uma coisa que eu ainda pretendo fazer, ainda não tive oportunidade, e seguirei buscando, né? Tem alguns degraus que ainda faltam, mas a gente está na batalha disso daí. É passar a lecionar já no nível superior também. Isso daí é uma das Sim. coisas que está no meu plano e logo menos vai chegar. Eu tô vendo um sorriso na cara da Suzana, do tipo, vai sair o mestrado. É verdade, tem que correr atrás disso mesmo. Se você tem esse Então, foco, o caminho é esse, né, professora? Eu não sei se ele mudou de ideia, mas ele não queria qualquer mestrado. Ele queria ir. Era para onde? Inglaterra? não, Canadá? se for para sair do país, é no Canadá. Legal. Agora o Canadá É. acaba sendo esse plano. Mas se for para ficar aqui no Brasil, é no IMPA. Ah, legal. Não, nossa, o IMPA é uma super instituição. Eu tenho uma coleção do Elon Chaves, Elon Lages, um Elon Lages matemático. Lima. Isso. Meu Deus, eu peguei um livro de geometria diferencial dele, eu não consigo sair da segunda página. Quando eu acho que eu entendi, eu volto de novo. Uma coisa eu entendi, o prefácio, porque o prefácio ele explica como que ele ia aplicar o livro. Depois começa a entrar nas outras, eu tenho dificuldade. Falou do Mas, Do Elon, professor que que fez doutorado no ITA, né? Olha lá, hã? veja bem, né? Hã? o Ele do fez Elon eu doutorado no tenho. ITA em física e está falando que não entende o Elon Lages Lima. Ah, mas esse livro eu posso até mandar para vocês verem. Deixa eu ver se ele está aqui fácil. Ah, agora eu tenho que mostrar, peraí. Humilde biblioteca ali atrás. Né? A minha um dia vai aparecer aqui, que eu estou em mudança, apartamento novo, Você vai então, colocar um por papel de enquanto, parede atrás em forma de biblioteca? Oh, isso. Não A tá biblioteca aqui. toda o problema é se alguém mandar pegar algum livro. Ah, que pena, não está aqui, aí está lá embaixo. Lá embaixo tem outra biblioteca, vocês estão tem vendo. uma outra biblioteca. Olha só. Tá certo. Pessoal, muito obrigado pela presença. Professor, a senhora quer fazer um fechamento aí, um encerramento? Porque, como eu disse, não é brincadeira, essa live está acontecendo nesse momento em vários departamentos, onde a professora é coordenadora pedagógica, mas ela escolheu ficar aqui com a gente. Queria agradecer a professora, né? E queria que você desse uma palavra aqui de conforto para nossas almas. Não manja Nossa, tanto de matemática como a professora. até parece, Estelade. Eu vim aqui porque eu sou matemática, porque nós aqui iríamos falar da minha profissão, né? Então, acho que eu não deveria estar em outro lugar. Eu teria que estar aqui com vocês mesmo, porque é o meu departamento, é minha área, e eu acho que vocês falaram muito bem, assim, é muito bom ver essa paixão no Beto, no José Victor, em vocês, Estelade, assim, nós, assim, né? A área de exatas, todo mundo olha de forma diferente, né? É verdade. E acho que, assim, a gente tem que mostrar assim essa paixão, né, que nós gostamos. Acho que isso já é meio caminho andado para a gente conseguir, como o José Victor falou assim, não é nem para transmitir, né, é para a gente dividir o que a gente sabe, né, para a gente conseguir conversar com os nossos alunos, mostrar a beleza que existe, mostrar a aplicação dela, mostrar no que nós vamos usar, assim, cada vez mais crescer esse número de professores, né, na área formados que gostam, que estejam aqui conosco, né? É verdade. É isso mesmo. Beto, quer acrescentar alguma coisinha? Não, professor, eu só tenho a agradecer aqui, agradeço pelo convite, né? Apesar de estar bem no começo, já podendo participar aqui com todos os senhores e senhoras professores, né? Muito bons. Eu agradeço pelo convite. Para mim foi bastante proveitoso, aprendi bastante, né?
E é sempre um prazer conversar com os meus professores, né? Que eu admiro bastante. Eu também gosto de conversar com um aluno inteligente. É um prazer ter conversado com você. Obrigado. Vitor? Olha, eu acho que se eu puder só mudar uma coisinha na fala da Suzana, ao invés de aumentar o número de professores, aumentar o número de pessoas apaixonadas pela matemática. Que aí sim a gente aumenta o número de professor, aumenta o número de tudo. Aí é só sucesso. É verdade. É isso mesmo. É isso mesmo, você está certo, José Victor, é mostrar, aumentar o número de apaixonados, de pessoas que gostam, né, da área, da disciplina, é isso mesmo. Você vê, a professora saiu de uma cidadezinha pequenininha, tem quantos mil habitantes, professora? A senhora falou? 10 mil. Agora tem 9.999, porque a professora saiu de Isso, lá. que eu saí de lá. E foi estudar matemática, né? Legal isso, né? Olha para você ver quando o dom existe no coração, ele tira a pessoa de qualquer lugar do mundo para realizar, né? Aquela coisa, né? Eu fiquei muito feliz de ter sido chamado para essa live, viu, professor? Obrigado por a senhora ter indicado meu nome lá para a equipe. Foi um pedaço de noite maravilhoso, conversando com pessoas com inteligência emocional alta, de QI nem precisa falar, é só de emocional alta, porque um não anda sem o outro, né? E agora vamos esperar. O próximo a gente chama todo mundo de novo para conversar, para saber, né? O Vitor, e aí? Colocou o mestrado para frente, chama de novo o Beto. E aí, Beto, que já terminou? Está terminando? Como é que está, né? Vamos chamar isso. Obrigado a todos, viu? Muito obrigado mesmo. Agradeço de coração, ok? Antes de fechar, professora, só uma pergunta técnica, já que é professora, né? Não pode embora ser. Eu tenho que pausar a gravação Isso, para pausa a depois sair. gravação aí. Isso, Tá Mas pausa aí. peraí, professor. Antes de você fechar, então, vamos inverter isso daqui? Eu vou perguntar para o professor Estelati. Você, ser professor, o que é ser professor para você? Puxa, olha, professor para mim foi um desafio desde criança, porque de criança eu tive alguns problemas de aprendizagem e o médico falou para minha mãe, aquilo nunca eu esqueci, que não era para exigir muito de mim, deixa ele fazer o que ele consegue fazer, né? Em resumo, eu entendi ali que eu seria uma pessoa de poucas realizações, e eu não acreditei nisso, né? Por não acreditar nisso, eu fui fazendo o que eu estou fazendo, e por não acreditar nisso, eu estou na carreira de professor para poder ensinar para um profissional um dia não falar de novo essa besteira para uma criança que tinha 7, 8 anos de idade, né? Por isso que eu estou na carreira. Tá bom? Perfeito. Tá, então Delati, tá eu bom. acho, só para colocar aqui para você, eu acho que assim, numa primeira aula minha do curso de matemática, a minha professora falou assim: lembre-se que quando vocês entrarem em sala de aula, vocês podem estar matando um matemático ou criando um matemático. A maneira como a gente trabalha com o aluno, a maneira como a gente se coloca para os alunos pode fazer toda a diferença. É Eu acho que verdade. você foi para a sala de aula para mostrar exatamente isso, que eu posso fazer diferença. Né? Eu posso ser diferente, eu posso fazer a diferença com os meus alunos. E acho que é muito importante o Beto, o José Victor, eu sei que já faz isso, o Beto, futuro professor aí também, é ter isso em mente. Quando a gente está lá em sala de aula, a gente pode fazer diferente. Né? A gente tem que se esforçar para isso. É verdade. A professora, já que nós estamos atrasados, o pessoal deve estar louco com a gente lá, o cara não sai da sala. Senhora, quando a senhora entrou na universidade, trabalhava ainda um professor na matemática chamado professor Short? É do seu tempo, professor, ou ele já tinha saído?
Não conheci, professor. Não? Ele chegou para a gente no primeiro dia de aula, olhou para a sala assim, ele era um professor que tinha uma barba desse tamanho aqui, vinha perto do umbigo dele, um cabelo desse tamanho, aterrorizante. Ele disse para a gente assim, olha, a teoria de ensino-aprendizagem é o seguinte, você aprende com o professor, sem o professor, apesar do professor. Você escolhe o método que eu vou trabalhar aqui em sala. E, na verdade, ele era com o professor, majestosamente, um professor que eu não consigo esquecer as aulas dele. Pena que ele já foi. Está no andar de cima. Tá bom, pessoal? Brigadão. Gostaria de ficar mais, mas era para nós terminarmos às 10:07, e já são 7:10. Tá bom? Abração a todos. Até mais, Obrigado. gente. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau.